Com a redemocratização do Brasil, a partir da década de 80, veio também a entrada de profissionais liberais de todas as áreas para a política. Quando examinamos, por exemplo, as administrações municipais em todo o Brasil, nós vamos encontrar que a sua maioria é formada por médicos, advogados, administradores, economistas. Por terem uma melhor formação intelectual, esperava, obviamente, que também se verificasse uma melhoria na administração. Para nossa decepção, e quando eu digo nossa, entendo estar nesse instante aqui reverberando um sentimento coletivo da sociedade brasileira, no caso específico do Ceará, o que se observou foi um alto índice de corrupção nas administrações municipais. Invariavelmente, a cada semestre, ou às vezes até trimestre, o que se verifica são mandados de prisão, busca e apreensão, coordenada pelo Ministério Público e a Polícia, contra administradores atuais e ex-administradores. Na semana que passou, mais uma dessas ações do Ministério Público e da Polícia, denominada de Viu-Metal, se prendeu pelo menos 25 dos 28 mandatos expedidos. O que é que está acontecendo com o padrão ético aplicado na política? É para examinarmos os vários lados dessa questão que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos convidados, os professores Roberto Martins Rodrigues, o professor Djalma Pinto, que tem sido, inclusive, uma das vozes que tem levantado toda essa discussão sobre a ética na política, e o também professor, doutor historiador, Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos nossos convidados, os professores Djalma Pinto, Rui Martinho Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues, e eu queria iniciar a nossa discussão hoje, professores, com o tema objeto do editorial de abertura, que é esse alto índice de prisões para administradores públicos e ex-administradores. Quando gravávamos o programa, na semana que passou, os jornais estampavam manchete em que mais 25 pessoas haviam sido presas, entre essas ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, ex-secretários, advogados, presidente de comissão de licitação. E isto é uma coisa que, apesar de não constituir mais nenhuma novidade, mas o aumento, obviamente, que nos preocupa, e acho que é dever de um espaço como este refletirmos sobre a gênese dessas questões. E eu começaria dizendo, assim, como eu abordei, professor Djalma Pinto, a melhoria do nível intelectual das pessoas na política, espera-se com isso, pelo conhecimento, também melhores resultados administrativos e um melhor padrão ético. Na teoria, espera-se. Na prática, o que se verifica é outra coisa. Hoje, se fizermos um levantamento, quer dizer, 80% dos cargos públicos no Executivo são ocupados por pessoas de formações as mais várias na área liberal, né?
com um grande índice de médicos e tudo. Entretanto, o que nós estamos vendo é uma deteriorização do padrão ético, quer dizer, dessas ações administrativas. Qual a gênese disso, professor? O professor André Aguete, há algum tempo, explicou isso para a sociedade cearense. A escola oferece instrução, mas ela não se preocupa com educação. Educação significa transmissão de saber e de valores. E a escola falha quando ela não se preocupa com essa propagação dos valores. Quais são os valores? Primeiro, o respeito ao patrimônio público, a solidariedade, a justiça como não fazer com o outro aquilo que você não deseja que faça com você. Então, em última análise, Arnaldo, nós não educamos o homem para a vivência dentro da sociedade, para a priorização do interesse coletivo. Há um excesso de egocentrismo, um egoísmo exacerbado que responde por essa corrupção exagerada e também pela própria violência. Então, nós temos que reformular o nosso modelo educacional, criando, estimulando o cultivo de valores, da pessoa se colocar no lugar do outro e, sobretudo, preparar o homem para exercer o poder, saber o que é o mandato, qual é a finalidade do mandato, realizar o bem comum e não se apropriar do dinheiro público, não pensar no seu interesse pessoal. Nós temos que trabalhar isso da escola no primeiro grau, senão nós vamos ter essa situação recorrente da pessoa com desvio de finalidade utilizar o poder para a satisfação dos seus interesses pessoais. Agora, paralelamente, isso é uma medida de longo prazo que já vem sendo adiada indevidamente. Mas o que é que se precisa hoje, segundo uma grande psicóloga da Bahia? Nós precisamos passar para cada político, para cada pessoa que vai exercer uma função pública, a certeza de que, se ela desviar dinheiro público, se ela utilizar o poder com desvio de finalidade para se locupletar, ela vai ter que ouvir o tilintar das chaves da cadeia, do cadeado da cadeia. Com isso, será desconstituída essa certeza da impunidade. Porque o que leva um cidadão, no exercício do poder, a se apropriar do dinheiro da estrada, do hospital, da merenda escolar? A certeza, aquela sensação, o sentimento que ele tem de que não vai acontecer nada depois que ele fizer aquilo, porque ele está dentro de um circuito político que tem os seus padrinhos e a máquina estatal de repressão é ineficaz. Então, segundo os psicólogos, segundo as pessoas autorizadas, no momento em que cada pessoa que pegar o dinheiro público tiver a certeza de que, se ela desviar, se apropriar do dinheiro, ela vai ouvir o tilintar da chave do cadeado da cadeia, aí nós vamos ter uma desconstituição dessa certeza da impunidade. Professor Rui, qual é a sua perspectiva para esse problema? Porque as leis existem para coibir todo tipo de crime, o Poder Judiciário, na medida das suas condições, embora deixe muito a desejar, mas tem atuado com a democratização. A imprensa está aí a denunciar todos esses desmandos. Nem por isso tem inibido, tem coibido. Imaginávamos, por exemplo, que com o impeachment do ex-presidente Collor, com a cassação dos anões do orçamento, só para citar os dois mais graves problemas de corrupção vivenciados pela sociedade brasileira, imaginávamos que isso tivesse tido um efeito pedagógico, e não teve. É como se as pessoas não tivessem tido nenhum reflexo sobre isso. Qual é, na sua perspectiva? Muitos medalhão proclamou essa ilusão de que a cassação do Collor, os anões do orçamento, mais alguns exemplares de figurões punidos iriam virar uma página na história do Brasil. Eu nunca acreditei nisso. Retomando um pouco a sua colocação, eu acho que nem teoricamente a formação intelectual melhora a ética das condutas. Isso foi uma invenção do Sócrates, uma coisa que a tradição chama de intelectualismo, que inventou aquela lorota de que o desenvolvimento cognitivo leva o homem a compreender que ele faz parte de um todo e que o interesse dele se identifica com o todo e que, por isso, defender o bem comum também é defender o interesse dele. Portanto, o homem que tem uma conduta antissocial é apenas um ignorante, o homem esclarecido não teria essa conduta. E os intelectuais ficam propagando isso para se autopromoverem, né? Mas isso não é verdade.
O crime pode compensar. Essa história de dizer que o crime não compensa pode ser uma coisa muito bonita de se dizer, mas, sobretudo, como estava lembrando aqui o mestre Djalma Pinto, quando há impunidade, ele acaba compensando para alguns, se não para todos, mas para alguns, pelo menos. Então, não é verdade que o desenvolvimento cognitivo aperfeiçoe o caráter ou a personalidade, né? Agora, e por que tem aumentado? Aí eu coloco alguns aspectos que não quero colocá-los como excludentes nem como concorrentes uns em relação aos outros. Eu acho que todos eles estão presentes e todos eles têm contribuído para o aumento desse tipo de conduta. Um é uma maior visibilidade da sociedade. A sociedade está mais transparente. É mais difícil hoje você fazer as coisas às ocultas. Então, hoje tem gravador por todo canto, tem câmera por todo canto, as transações deixam rastro por todo canto, ninguém faz uma movimentação bancária sem ficar registrada, e ficou mais fácil pegar e divulgar essas coisas, né? Então, a visibilidade responde por um aumento da percepção, embora não seja só isso, né? Mas é uma parte significativa. A visibilidade da corrupção. O outro aspecto é que a nova ordem jurídica e política do Brasil, estabelecida a partir de 5 de outubro de 1988, criou um Ministério Público mais atuante e com mais garantias. E outros mecanismos de controle. Tem a Controladoria Geral da União, tem o Tribunal de Contas da União, e a própria imprensa tem mais garantias e seguranças hoje. Então, essas coisas aparecem mais, essas ações. E alguns instrumentos, como a ação civil pública. Então, alguns instrumentos permitem, inclusive, a atuação da Defensoria Pública, que tem uma função meio superposta do Ministério Público, a partir da ideia dos direitos difusos se tornar mais forte no Brasil. São todos esses citados, com muita propriedade por você, instrumentos da democracia. Entretanto, nós evoluímos, se é que podemos chamar de evolução, de atos isolados, de condutas que desviam, quer dizer, o padrão ético e moral esperado, para atos institucionalizados e muito bem organizados. A cadeia hoje começa no prefeito, no vice, no secretário, no procurador-geral jurídico, nos presidentes de comissões de licitações e nos advogados. Vejam. Olha só. Veja, então, eu ia dizendo, a própria legislação, já aí não é coisa tão nova, né? A lei de licitações é de 93, permite mais esse aperto. Porque antes era muito difícil você ver, eu não me lembro antes da Constituição de 88, antes da lei de licitações, antes da ação civil pública, ver um prefeito preso. Não sei se alguém aqui, o Roberto, tem uma memória fabulosa dessas coisas. Tem o quê que você falou? Uma memória fabulosa dessas coisas. Não, eu digo... Algum prefeito preso? Não tinha. Pois bem, então esse aperfeiçoamento institucional que deveria estar dissuadindo essas condutas, parece que não está tendo eficácia, né? A conduta parece estar sendo mais frequente e mais complexa. Há uma organização maior da prática criminosa no serviço público. Como você lembrou, hoje não é mais um ato isolado de um líder político, é toda uma quadrilha que atua no serviço público. Mas a tendência da sociedade é aperfeiçoar as práticas sociais, inclusive as criminosas, né? O parto domiciliar migrou para a maternidade, as coisas vão migrando e o crime está se organizando. Agora, tem outro aspecto aí, que é um aspecto cultural, da nossa formação histórica e cultural. Esse aspecto institucional, sobre o qual eu estava discorrendo, foi muito bem abordado pelo o Raimundo Faoro, no Donos do Poder, o Estado patrimonial, e com esse aperfeiçoamento institucional nós estamos tentando fazer recuar as práticas do Estado patrimonial que indiferencia o patrimônio privado do patrimônio público. Mas tem um aspecto cultural que o Sérgio Buarque de Holanda explorou muito bem no Raízes do Brasil, e que a literatura, muitas vezes, expressa com mais clareza do que os tratados sociológicos e antropológicos ou históricos. O Mário de Andrade, com o Macunaíma, retratou muito bem isso. Nós somos um povo sem caráter, né? Representado no Macunaíma, o anti-herói. Um povo que tem a volúpia da transgressão. E some-se a isso o fato de que não é só agora não é só o Brasil, o Ocidente todo, senão o mundo,
ingressou na chamada pós-modernidade. E a pós-modernidade é a prevalência do niilismo, porque há um tipo de antimetodologia e um tipo de epistemologia que nega a existência de verdades, e há um tipo de axiologia que nega os valores. Se não existem valores, nem existe verdade, então é proibido proibir, né? Vou colocar o professor Roberto nessa discussão. Roberto, a partir dos nossos exemplos práticos, eu vou repetir. Com as exceções de praxe, os 16 ex-gestores públicos, sejam prefeitos ou vice-prefeitos, ou secretários ou procuradores, presos na semana que passou, sem entrar no mérito das causas, 99% foi por desvio de recursos. Um ou outro era porque desobedeceu uma ação judicial, como, por exemplo, não pagou os servidores públicos na saída, uma coisa do tipo. Mas todos os demais eram por desvio dos recursos mesmo. Da tua perspectiva, Roberto, o que é isto? A política, pelo seu legado, tem estimulado essas práticas ou ficamos com os aspectos culturais mencionados pelo professor Rui, aliado, de alguma forma, a uma certa frouxidão dos controles jurídicos? Nós tivemos a oportunidade de ouvir e ver duas aulas magníficas aqui. Do Djalma Pinto, que colocou muito bem a questão de raiz, né, a questão da educação, que só a longuíssimo prazo é que pode contribuir para melhorar as coisas, melhorar E o nosso realmente sábio, o nosso historiador, o Rui, coloca sempre muito bem tudo isso. Então eu não vou entrar nessa seara porque sou aluno iniciante dessas coisas. Mas o que eu acho é que esse problema, parece que aqueles que passam a exercer uma atividade administrativa, atividade funcional, digamos, quer no parlamento, quer no executivo, quer no judiciário também, não esqueçamos isso, eles estão, sempre têm presente na sua memória uma frase célebre do Vicente Raul, num livro clássico dele, que é O Direito e a Vida dos Direitos, quando ele diz que não é possível sociedade feliz composta de indivíduos infelizes. Então esse pessoal que se locupleta, que fica com o dinheiro que não é dele, que é público, e o que é mais grave até do que se apropriar do dinheiro público, é não realizar o serviço público em favor da satisfação do interesse geral. Todo mundo é muito egoísta, todo mundo, o Rui colocou muito bem isso aqui, e não é só no Brasil. Se você lê jornais do exterior, o povo vem editando às segundas-feiras o New York Times, e a gente vê na internet, isso é geral da humanidade. Aqui no Brasil é porque nós estamos aqui, vivemos aqui, nós temos uma tendência, que é natural, de ver aquilo que está mais próximo. Eu acho que a educação realmente é um grande instrumento de uma nova roupagem para a vida cidadã, mas acredito só a longuíssimo prazo. Mas acho também que essa coisa se acentuou depois do ingresso direto na política dos empresários, daqueles que ajudavam os políticos, de uma certa forma, mas não eram políticos. Depois que eles foram para lá, eles fazem lá o que eles fazem na vida comum, do seu comércio, das suas transações, negócios. A outra coisa que eu quero colocar muito rapidamente, já que se trata de um capítulo da matéria com a qual eu convivo há muito tempo, direito administrativo, eu sou totalmente contrário à licitação. Não há lei de licitação que impeça ou de uma certa forma, dificulte a ação dos criminosos da área pública. Não há. Sempre tem uma brecha, e o que é pior, os que disputam a licitação, com raríssimas exceções, entram em conluio
uns com os outros e acabam fraudando o instituto que deveria ser magnífico do ponto de vista moral, de moral pública, que é o procedimento licitatório. Então, eu acho que o melhor seria os governantes escolherem quem quisessem, desde que justificassem a escolha. E os vários órgãos de controle, como bem lembrou o Rui, nós temos inúmeros, né? Controladorias gerais, tribunais de contas, etc., pudessem verificar essa justificação e tomar as providências. Eu acho que fora isso, né? E ele também, o Rui também colocou muito bem, e eu quero acrescentar apenas um dado, é que além de hoje a visibilidade ser maior, com um controle social indireto maior, mas tem também o aumento da população, né? O aumento do número de interessados na vida política que não havia antes. Bom, no próximo bloco a gente vai sequenciar essa discussão na seguinte perspectiva. Se existem os corruptos, existem os corruptores. O professor Roberto lembrou muito bem que os que participam das licitações já, em muitos casos, o fazem com essa intenção, né? É claro que há honrosas óbvio, lógico. Com essa intenção Tudo mesmo de criar essa condição para esse fato. Agora mesmo, nós estamos vendo, eu não sou dos que nega que vê novela, eu vejo novela quando estou em casa, no horário. Não nega, mas vem escondido. Né? Pois, não, eu vejo e digo, agora mesmo a novela que está no ar, das 9, está mostrando onde um diretor de um hospital está chamando os fornecedores que têm contratos e mandando os fornecedores onerar esses contratos em 30% a mais, ou seja, quando devia ser para 30% a menos, é 30% a mais, né? É um diretor, filho do dono da organização de saúde e tal. Ora, então, de que lado está o mal maior? Né? Dos que se locupletam, no caso da iniciativa privada, ou dos próprios, quer dizer, da política? Agora, se a novela quisesse ter uma contribuição pedagógica para a sociedade, devia colocar o cidadão sendo preso. Deixa eu colocar essa discussão no bloco seguinte, que a produção já me informa que nosso tempo acabou e nós vamos sequenciar nessa perspectiva. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos convidados, professores Rui Martínio Rodrigues, Djalma Pinto e Roberto Martins Rodrigues. Eu deixei no bloco anterior essa dualidade entre o corruptor e o corrupto e citei o exemplo da novela em que o diretor administrativo responsável pelas compras está chamando os fornecedores de uma instituição privada, e mandando majorar os contratos já existentes em 30% para mais, para que esses 30%, parte deles, venham para a sua conta pessoal. Tá? O professor Roberto lembrou as organizações privadas que são montadas para fraudar o poder público. Eu queria, então, colocar nessa perspectiva de vocês de onde está o mal maior. Na iniciativa privada que historicamente sempre teve uma relação malsã com o poder público, ou do próprio poder público. Djalma Pinto. A sociedade brasileira percebe a importância da educação no mundo contemporâneo. Entretanto, precisamos compreender que a educação não pode ser restrita apenas ao papel do educador dentro da sala de aula. A educação tem que ser compartilhada pela família, pela escola, pelos órgãos de comunicação. Então, a sociedade toda é responsável pela educação das crianças. Nós temos que prestar atenção nas nossas crianças, porque elas crescerão e se tornarão adultos que comprometerão a harmonia dentro da sociedade. Então, por exemplo, no episódio aí da novela que você relatou, a novela está mostrando o conluio entre as pessoas que vão atacar o cofre do Estado.
A lição pedagógica que ela poderia contribuir... Não é do Estado, é numa da organização interna, privada. Organização privada. Então, ela poderia, se quisesse contribuir com a educação, mostrar uma reação eficaz, aquelas pessoas sendo descobertas e sendo punidas, porque aí criava-se aquela sensação de que a ilicitude teria a reação prevista na lei, porque nós temos uma normatização até excessiva na nossa República, mas falta efetividade. Porque é preciso compreender que o direito sozinho, ele não tem esse poder miraculoso de tornar o homem bom, ele apenas aplica a sanção. A opção pela prática do bem ou para evitar a ilicitude, ela é interior. Então, ela tem que ser trabalhada na escola do primeiro grau e a partir da família. Então, me parece que se a mídia, se todos os segmentos da sociedade fizerem uma verdadeira cruzada na direção de reduzir a impunidade, de gerar essa certeza da sanção, inclusive, Arnaldo, a partir da própria exclusão do Parlamento Brasileiro, do Senado da República, daquelas pessoas que estão denunciadas perante o Supremo Tribunal Federal pela prática de crimes graves, de ilícitos comprovados. Nós temos cerca de 1/3 dos nossos parlamentares denunciados perante o Supremo Tribunal Federal. Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua perspectiva? Onde está o mal maior? Na iniciativa privada, que historicamente mantém essa relação malsã e de complementariedade com o poder público, ou no próprio poder público que estimula que existam tais organizações? E o Djalma inseriu ainda mais aí a mídia também, quando mostra. O Djalma tem, como sempre, razão em termos, né? Quer dizer, quando ele diz que a educação é um processo ou é um dever de todos, já está na Constituição. Até porque, se deixar só da escola, a escola se limita a transmitir conhecimentos específicos de matérias, etc. No meu tempo de estudante, do Rio de Janeiro, quando eu fui para lá, uma vez por semana, às quartas-feiras, no colégio onde eu estudava, tinha uma aula chamada de extensão cultural. E essa aula, durante 5 horas, nós ouvimos pessoas de destaque das várias atividades políticas e sociais. O próprio Getúlio Vargas foi lá 2 vezes. Operários que se destacavam com prêmios nas suas atividades compareciam. Atores e atrizes de grande performance no teatro brasileiro ou fora do teatro, compositores. Enfim, era uma inserção no colégio, na escola, de instrumentos e de eventos e de pessoas que contribuíam à sua maneira, dentro das suas possibilidades, para tal felicidade social. Hoje não tem mais isso. Hoje é uma corrida. Tudo hoje é vestibular. E a OAB caiu na besteira de fazer o exame de ordem, que não prova nada. Foi transformar os cursos de direito em cursinho de exame de ordem. Uma propaganda violenta, com exceção de uma ou outra faculdade. Então você acha que nesse caso aí tem também uma falha do sistema de ensino? Mas claro, dizer, de educação. ao longo E a outra tempo. coisa, Arnaldo, eu sinceramente, nesse ponto eu aprendi com meu pai. Eu sou mais a sensibilidade, o sentimento de fazer o bem, do que propriamente o chamado ensino das letras, disso ou daquilo outro. Entendeu? Eu não acredito que uma pessoa, só pelo fato de ter diploma disso ou daquilo, seja boa, não. Pelo contrário. Ele ganha instrumentos, se ele for minimamente inteligente, né? Ele ganha instrumentos para fazer mal, para danificar mais ainda o tecido social. Bom, você traz aí então para a discussão a virtus. Não tem aquele ditado a virtus que individual. Diz, eu não sei se é ditado ou está na Bíblia, porque apesar do Djalma elogiar minha memória, o Rui, mas eu não tenho essa memória toda. Aliás, às vezes até eu esqueço de propósito. Mas não tem aquele negócio de Mateus primeiro os teus? Não, Mateus primeiro os meus. Essa é que é a grande realidade. Bom, infelizmente não é só no Brasil, não. É evidente que as virtudes, quer dizer, individuais né, de cada ser, ela pode, quando existente, ela se materializa, ela se manifesta. E as virtudes são todas virtudes, senão assim não seriam chamadas. São, portanto, positivas. São vários os sentimentos. A humanidade está provado, está desprovida
dessa virtus assim, que deveria marcar. Tal. Professor Rui, da sua perspectiva, onde é que está? Porque se há essa simbiose, vamos chamar assim, a falta de uma outra palavra, entre iniciativa privada e poder público para achacar o erário e, portanto, não promover o bem coletivo e, de sobra, denigrir, portanto, os padrões éticos e morais, transferindo um legado extremamente negativo para a formação das novas gerações, percebe-se aí uma ausência total dessa virtus aqui, trazida à tona pelo professor Roberto, com a participação da mídia, notadamente a televisão, que mostra o lado negativo, mas não mostra o positivo para mostrar a punição. De um modo geral, eu não gosto de fazer essas distinções, que em determinadas áreas da sociedade as pessoas seriam mais virtuosas ou mais viciadas do que em outras áreas, né? Eu penso que a humanidade não pode ser separada. Essa história de separar joio de trigo não é para nós, homens, né? Até porque a raiz é uma só mesmo, né? Então, eu penso que o que há é oportunidade. Existem certamente setores da sociedade que praticam, por exemplo, mais violência. Quem é que pratica mais violência? Quem tem mais oportunidade. Então, quem é que tem mais oportunidade de praticar violência? O crime e quem está no crime e quem está nas forças policiais, né? Rui, se permite? Então, pois não. E quem tem mais oportunidade, quando a oportunidade não aparece, inventa, cria. Mas, digamos, a gente fala muito em corrupção no serviço público, mas aquela parte dos servidores que não administram verbas e que não participam dos processos licitatórios e que não dispõem dos bens públicos, ficam criticando os que estão nessas áreas porque esses praticam essas coisas, né? Em qualquer repartição, onde tiver licitação, onde tiver administração financeira, se você for mexer, você encontra alguma coisa, né? Então, quem está, por exemplo, ensinando e não mexe com verba, pode muito bem se dizer virtuoso. Agora, eu penso que nesses casos todos que vêm a público, tem muito mais, menos do que corrupção passiva. Eu acho que nós temos aquele outro tipo de crime que o servidor público propõe e de certo modo, coage o empresário que negocia com o poder público a praticar um ilícito, né? Então, eu acho que tem muito mais isso, porque quem tem mais oportunidade tem mais poder. O empresário, muitas vezes, vive no limite, na marca do pênalti para entrar no vermelho. E precisa participar de uma licitação. Então, eu conheço uma jovem publicitária que saiu de uma empresa porque pediram para ela fazer uma tarefa que não era dela, ela não achava nada demais fazer isso, e a tarefa era ir a um encontro de prefeitos com empresários para acertarem os planos de algumas obras. E ela chegou lá, era uma reunião para combinarem o resultado das licitações, né? E quem estava propondo isso eram os prefeitos, ou os representantes dos prefeitos que estavam lá. Não por coincidência, são exatamente os que mais são presos. E quando ela se queixou ao empresário que tinha mandado ela ir para lá, ele disse, ou eu entro nisso ou eu vou à falência. Quer dizer, quem coage é muito mais o poder político, né? Até porque o poder político, por sua vez, se sente coagido pelo custo das eleições. Então, aí se pensássemos numa mudança institucional que melhorasse um pouco o serviço público, talvez devêssemos pensar em organizar eleições que não fossem tão dispendiosas. Eu não gosto da ideia do financiamento público, porque acho que vai ser mais uma fonte de roubalheira. Mas uma maneira das eleições não serem tão dispendiosas, limitando gastos de campanha, limitando o uso de meios dispendiosos. Então, isso talvez diminuísse um pouco a barra, né? Então, eu penso que o que a gente tem muito é isso. A iniciativa vem do servidor público. Olha, o professor Roberto trouxe uma palavra que é muito importante. Ele trouxe a palavra virtude. Então, o Freud tem um livro, O Mal-Estar na Civilização. Ele diz que o homem é egoísta, o homem é perverso, o homem é ruim. Agora,
a civilização é que vai burilá-lo para ele viver dentro de uma harmonia social. Então, o que é virtude, em última análise? É a prática do bem. Então, nós precisamos, Arnaldo, criar uma consciência de que é possível tornar o mundo melhor, desde que as pessoas sejam trabalhadas com essa visão. Por exemplo, qual é o grande problema hoje no país? Todo mundo quer dinheiro. O capitalismo ele estimula esse consumo exacerbado e todo mundo atua na busca do dinheiro a qualquer custo, pela via da legalidade ou pela via da ilegalidade, usando o poder em todos os níveis, judiciário, executivo, legislativo, para fins de praticar ilicitude no exercício da respectiva atribuição. Então, o que nós precisamos tomar como exemplo? Por exemplo, todo mundo vai morrer. A pessoa nasce sem nada e vai partir dessa vida sem nada a levar. O homem pode ser o cara mais rico do mundo, 300 apartamentos. Quando ele tiver para morrer, ele vai precisar só de 7 palmos. Então, nós precisamos trazer essa compreensão. Aí você diz, quem é o grande político do mundo, o homem reverenciado pela humanidade? Nelson Mandela. Por quê? Usou o poder para engrandecer, não para tirar proveito pessoal. Hoje ele pode se dizer que, se ele pedir para alguém colocar dinheiro na conta dele que ele está precisando, todos os homens lúcidos do planeta vão colocar dinheiro na conta dele. Então, ele é o homem mais rico do mundo. Que é o da Microsoft, o cara já está doando, fazendo filantropia. O Steve Jobs perguntou o que ele achava, perguntaram para ele o que é que ele achava disso, do dono o Bill Gates fazer filantropia, de distribuir grande parte da sua fortuna. Aí o Steve Jobs disse, olha, ele não quer ser o homem mais rico do cemitério. Então nós precisamos desconstituir essa volúpia, essa ânsia de querer o dinheiro a qualquer custo, gastar o dinheiro do hospital, gastar o dinheiro da estrada. Todos morreremos, como as gerações passadas já foram. E o que é que se leva? Vai deixar o exemplo que Nelson Mandela está dando para a humanidade. Um homem reverenciado por todo o planeta. Então, há um equívoco na classe política brasileira de usar o poder em benefício pessoal para se perpetuar no poder. Não adianta. Daqui a pouco todos estarão velhos, muitos com Alzheimer, não sabem nem o que fizeram. Então, é preciso que nós temos de desconstituir esse patrimonialismo exacerbado para que nós possamos cultivar valores melhor, que levem, inclusive, à felicidade pessoal. Bom, nós vamos finalizar esse bloco. E no próximo bloco eu vou trazer agora uma outra discussão não menos importante para a humanidade e especificamente para os fortalezenses nesse instante, que é o meio ambiente, mudando completamente de assunto, a partir do anúncio do governo do Estado da decisão até o final do ano de demarcar finalmente, passar a existir legalmente o Parque do Cocó, uma das últimas áreas, um dos últimos pulmões verde do Estado, e especificamente em Fortaleza. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje com as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria, mudando agora de assunto, dos dois primeiros blocos para esse último, colocar em pauta um assunto que certamente diz respeito ao interesse de todos nós fortalezenses, independente do extrato social a que pertencemos, independente de onde moramos. Obviamente que quanto mais próximo do parque, mais beneficiado, mas isso interessa a cidade como um todo. Eu me refiro à regulamentação, finalmente, do Parque do Cocó, anunciada pelo governo do Estado, numa ação conjunta com a Prefeitura de Fortaleza, para que nós preservemos, porque o parque ele não existe do ponto de vista legal, não há uma demarcação, não há uma lei que determine os seus limites, o seu tamanho, enfim. E apesar de criado ainda no governo Tasso Gereissati, de lá para cá o parque foi bastante, digamos, mutilado, invadidos pelas edificações ao seu derredor.
e sofre nesse instante uma ameaça muito maior ainda com uma parte dele. E o governo do estado determinou que os órgãos fizessem um estudo e até o final do ano lhe apresentem, porque ele pretende, conjuntamente com a prefeitura, regulamentar. Você tem aí um governador e um prefeito pensando igualmente sobre isso. Por outro lado, o Ministério Público Federal, através do procurador Alexander Salles, também já entrou, inclusive, interpôs recurso objetivando essa definição, e nós finalmente poderemos ter esse ganho, que é um dos últimos pulmões. Professor Rui, qual é a sua percepção sobre esta que é uma ação que certamente vai gerar muitos embates, sobretudo os judiciais? Certamente é um tema de muito interesse para a cidade, até porque o Parque do Cocó é uma espécie de pulmão da cidade, não tanto por ser uma zona, não só por ser uma zona verde com muita fotossíntese ali, mas também por ser um corredor de vento. Porque é uma área plana que não foi verticalizada e cria um corredor de vento que areja a cidade. E há uma necessidade de estabelecer limites para esse parque. Poucas cidades no Brasil têm uma área interna da dimensão do Parque do Cocó, que Fortaleza tem. E é uma área muito valorizada, está cercado por uma área muito valorizada, e é natural que haja uma pressão imobiliária em torno desse parque. E a única maneira de protegê-lo é estabelecer limites muito bem traçados, muito bem definidos, para que, senão daqui a pouco ele desaparece. Vão tirando uma lasquinha aqui, outra ali, e aí o parque desaparece. E eu penso que já era tempo de termos essa medida. Acho que ela chega numa boa hora. Recentemente, professor Djalma, a Câmara Municipal aprovou uma emenda, embora vetada pelo prefeito Roberto Cláudio, que permitia a construção de uma via paisagística interna na área do parque, que seria, da minha percepção, ora, se o poder público tivesse efetivado a tal emenda, se o poder público é o primeiro a construir dentro do parque, por que estaria, portanto, autorizado a impedir que a iniciativa privada, que argue para si a titularidade de glebas extensas daquele parque, não poderia fazê-lo? Né? O prefeito Roberto Cláudio, atento, vetou a emenda, embora tenha partido de um vereador da sua base. Isso criou insatisfações dentro da própria base, mas ele teve o pulso firme para fazê-lo. E logo em seguida, como consequência, o governador Cid Gomes veio a público e anunciou que tinha determinado os estudos para regulamentar. Professor Djalma. Primeira lição: os vereadores que subscreveram esse projeto de lei, mutilando o parque, deram um atestado inequívoco da sua falta de compromisso com a cidade. Não são representantes do povo, evidentemente são representantes dos grupos econômicos. Tem um cidadão chamado Joseph, um grande estudioso, ele é ao lado do Marx, ele é um grande analista do capitalismo. Então ele diz que o capitalismo é destrutivo, Schumpeter. Ele diz que o capitalismo é destrutivo. Agora, cabe ao Estado conter essa compulsão pela destruição, através das agências reguladoras ou, no caso, através do próprio Legislativo Municipal. Então, o que se percebeu aí? Que o próprio Poder Legislativo estava a serviço da destruição do capitalismo. Então, nós temos que pensar na cidade para gerações futuras. Nós já temos uma cidade que não tem praça, Arnaldo, e que os loteamentos, eles agridem aquelas áreas que são de uso comum, que a lei impõe, e muitos edifícios dentro de Fortaleza são edificados nessas áreas. O que significa isso? Uma falta de visão coletiva, uma falta de educação, em última análise, para a vivência dentro do meio social, do ambiente, dentro da sociedade, que é imprescindível. O homem não pode viver só, ele morre. Se ele viver só, ele não consegue viver muito tempo. Então, nós precisamos de viver em sociedade. Agora, nós temos que ter educação para viver dentro dessa sociedade sem ser em desarmonia, sem ser em destruição. Então, me parece que essa posição do governo, do Estado, ao lado da Prefeitura, foi muito saudável para garantir, como o professor diz, uma área de ventilação para a cidade. Você tem, por exemplo, Nova York, tem lá o Central Park, você tem em Berlim áreas com muita arborização, muito bem arborizadas. Aí, isso é o quê? Significativo sinal de civilização.
E nós temos que resgatar isso aqui no Ceará, garantindo para as gerações que virão, inclusive com ruas mais largas. Nós temos um problema sério. Aumentamos o número de carros e não alargamos as ruas e estamos vivenciando um caos pela falta de planejamento. Professor Roberto, qual é a sua perspectiva, a sua percepção sobre essa necessidade que a cidade tem de preservar suas áreas verdes, que já são bem poucas, segundo todos os estudos? Esse é um tema que nós estamos iniciando hoje uma discussão, mas que nós vamos aprofundar essa discussão com a presença aqui do Ministério Público Federal, dos urbanistas e, obviamente, também do setor empresarial que avoca para si a titularidade, né, a posse da titularidade de certas áreas, e o Ministério Público está a informar que são áreas de marinha e não de particulares, privados, como alguns querem fazer crer. As crer. áreas de marinha podem ser concedidas. E nós temos exemplo disso em todas as praias, né? Uma coisa é praia, outra coisa é terreno de marinha, que o povo confunde com outra coisa por causa do nome, mas marinha aí é no sentido do mar, né? De tantos metros até depois da altura média da maré, em 1800 não sei quanto. 1823. 1823. Então, na verdade, ninguém pode deixar de aplaudir a decisão do governador, porque Fortaleza é uma cidade estrangulada, né? As praças são usadas para os pelos camelôs, e a maioria daquele negócio de camelô é dos estabelecimentos comerciais que agenciam camelôs para vender com mais facilidade muitos dos seus produtos. A gente vê isso em toda parte. Fortaleza tem muitas praças, tem muitos lugares que podiam ser organizados em forma de praça, mas não se faz, porque o interesse da chamada propriedade privada, esquecidos todos de que a própria Constituição, ao preservar o direito de propriedade, fala da função social da propriedade, que é um adendo indispensável para a gente entender o que é o direito de propriedade, porque não há direito absoluto, e o direito de propriedade principalmente, né? Porque no exercício dele é que vai entrar o interesse social. Aliás, não tem nada a ver propriamente com a discussão do meio ambiente, mas está havendo aqui em Fortaleza uma convenção nacional, parece, ou estadual, dos taxistas, e eu quero colocar um tema, Arnaldo, para o futuro aqui do programa. As tais vagas, que os motoristas chamam de vaga, na verdade, são documentos, termo de concessão de serviço público. Aqui em Fortaleza tem famílias e pessoas, inclusive do sindicato, monopolizando o controle dessas vagas, que aqui em Fortaleza custam R$100 mil, e as do aeroporto 300 mil ou mais. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra a cidade. Numa hora em que se precisa de táxi, os motoristas estão pensando no chamar os táxis clandestinos, quando o grande problema deles é esse negócio da vaga. Como é que você pode admitir que a concessão de serviço público pode ser objeto de transação comercial? Você está fazendo uma denúncia. O aluguel de uma vaga dessa é mais ou menos R$400 por semana. Você está fazendo uma denúncia. Eu ando muito de táxi sem disso. Você está fazendo uma denúncia que é muito grave, e agora que a Prefeitura anunciou na semana passada a abertura de mais vagas, é preciso que o poder público, através aí, não sei, eu acho da MC, do órgão competente, verifique essa sua denúncia. O professor Rui, eu quero trazer aqui a discussão, nesse instante, para a questão da propriedade das terras, quer dizer, em torno do parque. Na semana que passou, foi denunciado pela imprensa a edificação de um muro, nas dunas que ainda restam dentro do parque, de um pretenso proprietário, alguém que se diz proprietário e tal. O Ministério Público, através do procurador Alexander Salles, contesta essas propriedades privadas, dizendo que pertencem a terreno de marinha. Isso é uma questão que o Roberto acabou de dizendo, explicando, é pouco complicada. Agora mesmo o Brasil, não sei se as pessoas sabem, mas a costa, quer dizer, náutica brasileira, ela é medida até 200 milhas náuticas. Até ali pertence, portanto, ao Brasil. São águas marítimas pertencentes ao território brasileiro. O pré-sal, algumas das bacias do pré-sal
foram descobertos na prospecção pela Petrobras após essas 200 milhas náuticas. E, portanto, embora em terreno brasileiro, mas como a demarcação é essa, teoricamente estariam fora das águas nacionais brasileiras e, portanto, pertenceriam a outro. O Brasil teve que entrar agora, recentemente, junto à ONU e às outras organizações, com um pedido de alargamento dessa costa para poder ter o direito ao pré-sal no petróleo. Pois é, só para dizer como isso é complexo nesse instante, que vai gerar, obviamente, muitas demandas judiciais, a questão da regulamentação do parque, quando esses donos se apresentarem, quer dizer, com a sua titularidade, né? Com relação ao mar, tem o mar territorial e tem a zona de exclusão econômica, né? O mar territorial é de apenas 12 milhas, que permite, inclusive, o controle da chamada passagem inocente. Qualquer navio de bandeira internacional, para passar nessas 12 milhas, tem que pedir autorização. Agora, a faixa de 200 milhas é uma área de exclusão econômica. Só o país costeiro pode explorar as riquezas dessa área. Até ali. E o Brasil, para explorar o petróleo, terá que ultrapassar. Está no limite, né? Tá chegando no limite. Talvez não vá ser uma questão tão dramática, porque parece-me que o petróleo já não é tão escasso, a perspectiva do petróleo ser tão escasso está saindo da pauta, com a exploração do xisto betuminoso. Os Estados Unidos estão em vias de se tornar autossuficientes. A Argentina já vai começar a explorar também xisto, a China também tem muita reserva de xisto. E muitas reservas marinhas no mar meridional da China, na costa da África, em outros lugares, na costa da América do Sul, a costa da Argentina. Então, parece que vai haver uma certa abundância de hidrocarbonetos fósseis. Agora, com relação aos bens da União, tem aquela divisão clássica que o nosso mestre aqui é quem domina bem isso, dos bens de uso comum, que são as ruas, as avenidas, os bens de uso especial, que são repartições públicas. E essa expressão uso comum é levada ao pé da letra, né? E tem aquelas áreas que são mero domínio da União. E essas, como o mestre lembrava aqui, incluem os chamados terrenos de marinha, que podem ser cedidos a título precário. Esse cidadão que fez esse muro talvez tenha tido uma concessão dessas a título precário, né? Mas esse título precário tem limites e exigências. Eu não sei se ele poderia fazer um muro. Parece-me que essas concessões a título precário não permitem certas formas de edificação mais duradouras, mais sólidas. Mas certamente essa questão já está sendo bem acompanhada pelo Ministério Público e eu creio que a área será preservada antes tarde do que nunca, né? Isso dá ao poder público. Aliás, eu quero lembrar aqui, até como homenagem à memória dele, um cearense, José Escolástico de Abreu, tem um livro que é o melhor livro sobre terreno de marinha que eu já vi. E só para registrar, também, que grande parte da grilagem... Ele foi do Tribunal de Contas da União. Da grilagem que ocorre no Brasil é em relação à terra de marinha. Porque, se você for fazer uma retrospectiva, as terras todas eram de Portugal. Foram doadas pelas sermarias, pelas capitanias hereditárias e tal. Então, o que é que se precisa fazer? É um exame nos títulos, na cadeia dominial. Aí se vai perceber, por exemplo, o cidadão tem a posse, mas nunca edificou nenhuma benfeitoria. Se o poder público precisar, em função do interesse social, do interesse da coletividade, realmente ele pode utilizar aquele bem. Por quê? Porque a propriedade, como diz muita propriedade aí o professor Roberto Martins Rodrigues, ela tem que ter uma função social. Ela não pode ser utilizada de forma egocêntrica, de sorte a prejudicar a cidade, porque não tem acesso sequer a um pulmão que vai prejudicar a ventilação de toda a cidade. Roberto, o procurador Alessandro Salles está dizendo, inclusive, que esta titularidade precária, já que pertence a terreno de marinha, fará com que o Estado possa promover as indenizações por preços muito baixos, porque não há efetivamente a titularidade privada desse terreno. Procede essa... Olha, esse é um argumento quando o terreno que favorece de marinha, ao poder do Estado e à Prefeitura. Quando se dá a concessão do terreno de marinha, é um contrato. Da posse, sério? Como outro qualquer. Então, é o chamado domínio útil, né, Djalma? O domínio útil é que passa para o particular. Ele pode até fazer o edifício de 100 andares nesse terreno de marinha, desde que ele tenha obtido a concessão. E você sabe, o edifício de 100 andares está feito.
Tá, no caso do parque ele não tem edifício certificado. Não estou dizendo no parque. São os terrenos. Estou falando genericamente. O terreno de marinha é obtido mediante concessão, um contrato. Então, essa indenização não pode ser por esse preço vil, não. Tem que considerar... Dependendo dos termos do contrato. Dependendo dos termos do contrato. E também do tipo de benfeitoria que está lá. Não sei se os contratos permitem edificações assim muito sólidas, muito caras. Permite. Terreno... Dependendo do terreno que de marinha urbana. Isso é norma municipal, norma de postura. Não, mas tem também na lei do domínio da União. A Agora, legislação do domínio da União. É uma concessão com outra, não é permissão. A gente tem que fazer uma distinção. A permissão, sempre seja qual for a atividade ou serviço a que ela se refere, os efeitos são precários. O tempo pode ser ilimitado, mas o poder público pode intervir e aí pode pagar uma besteira, ou pode até nem pagar em certos casos. A concessão não, porque tem natureza contratual. O mestre Djalma estava lembrando oportunamente aqui que o Estatuto da Cidade prevê, primeiro, um incremento da tributação sobre os terrenos urbanos que não sejam edificados, né? E depois a própria desapropriação. Pois é. Bom, com essas colocações, a gente finaliza mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Este assunto será objeto de várias discussões nossas aqui, repito, com a presença do Ministério Público Federal, com a presença do Poder Público Estadual e Municipal e também com a presença dos pretensos proprietários, detentores da titularidade de certas áreas hoje dentro do parque, que certamente serão desapropriadas para fins de criação oficial do parque. É uma discussão que interessa a toda a cidade e nós vamos, obviamente, priorizá-la aqui. Muito obrigado e até um próximo Visão Política. Até lá.